Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à celebração da Palavra de Deus. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o poder e a glória de Deus, que se manifestam em suas obras e em sua palavra, mas também sobre a nossa responsabilidade de acolher e viver essa revelação com fé e coerência. Não basta admirar ou louvar a Deus exteriormente, se o nosso coração está longe dele ou cheio de impurezas. Deus quer que sejamos justos, santos e generosos, que o adoremos em espírito e verdade, e que o sirvamos nos nossos irmãos necessitados. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça para seguirmos o exemplo de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, que testemunhou com a sua vida e com o seu sangue a sua fé em Cristo Jesus. A fé é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeira leitura. O justo viverá pela fé no Evangelho. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela, do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhos manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, São Paulo nos fala do Evangelho como uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho não é uma simples mensagem humana, mas uma revelação da justiça de Deus, que se manifesta da fé para a fé. Quem crê no Evangelho recebe de Deus a graça de ser justo, isto é, de estar em comunhão com Ele e com os seus mandamentos. Por outro lado, quem rejeita o Evangelho se afasta de Deus e se entrega à impiedade e à iniquidade, trocando a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo as criaturas em lugar do Criador. São Paulo nos alerta para não cairmos nessa ilusão, mas para abrirmos os nossos corações à palavra de Deus, que nos liberta do pecado e nos conduz à vida eterna. Salmo responsorial. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. O Salmo responsorial é um hino à grandeza e à bondade de Deus que se manifestam na criação. Os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento mostra a obra de suas mãos, o dia transmite ao outro essa mensagem, a noite publica essa notícia. A criação é como um livro aberto, que nos revela o poder e a sabedoria de Deus. Mas não só isso, a criação também nos fala do amor e da providência de Deus, que cuida de todas as suas criaturas. Por isso devemos louvar a Deus com gratidão e respeito pela sua obra maravilhosa. Devemos também escutar a sua voz, que nos fala pela sua lei perfeita, que restaura as nossas almas. A lei do Senhor é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel. Ela nos ensina o caminho da justiça e da felicidade. Evangelho. Dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, Jesus critica os fariseus por sua hipocrisia religiosa. Eles se preocupam em lavar as mãos antes da refeição, mas não se importam em purificar os seus corações dos roubos e das maldades. Eles limpam o copo e o prato por fora, mas deixam o interior sujo. Eles são insensatos, pois não percebem que aquele que fez o exterior também fez o interior. Jesus lhes propõe um remédio para curar a sua cegueira espiritual: dar esmola do que possuem. A esmola é um gesto de generosidade e de solidariedade, que expressa o amor a Deus e ao próximo. A esmola purifica o coração da avareza e da indiferença, e abre os olhos para ver a necessidade dos irmãos. A esmola é uma forma de adorar a Deus em espírito e verdade, e de participar da sua justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus que acabamos de ouvir nos ajude a crescer na fé e na justiça. Não nos deixemos enganar pelas aparências ou pelas falsidades deste mundo, mas busquemos a verdade e a vida que vem de Deus. Não nos contentemos em louvar a Deus com os lábios, mas com as obras. Não nos limitemos a cumprir ritos externos, mas purifiquemos os nossos corações. Não nos fechemos em nós mesmos, mas sejamos generosos e solidários com os nossos irmãos necessitados. Assim seremos verdadeiros discípulos de Jesus, que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos guarde em seu amor. Amém. Busquemos a verdade e a vida que vem de Deus.